Eu sei que você poderia estar fazendo outras coisas neste momento, mas que bom que aceitou o convite de participar com a gente da Semana de Oração Online com os Olhos no Céu. O tema desta noite é muito especial. Eu acho que você vai gostar muito de ouvir as palavras do pastor Vinícius Mendes. E se hoje é o seu primeiro dia com a gente, seja bem-vindo. Você pode assistir aos outros vídeos e convidar os seus amigos para participar com a gente também amanhã. Fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida. Quero convidar você a louvar agora conosco, pedindo a Deus que nos coloque pertinho dele, nos levando para perto dele. Este é o segredo, estar perto do Senhor é o segredo. Ele quer iluminar a nossa vida, nosso caminho, mas muitas vezes nós estamos virando as costas para esse Deus. Então, faça um apelo a Ele agora, através desse louvor, dizendo: Senhor, traz-me junto a Ti sempre, não me deixes ir, não me deixes desviar do caminho. Então, louve o Senhor agora, traz-me junto a Ti. Traz-me junto a Ti, não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor, para desfrutar do Teu amor. És meu bem-querer, não há mais ninguém. Pois nada se compara, Senhor, pois nada posso comparar com Teu amor, com Teu afeto, com Teu abraço. Com Teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor, traz-me junto a Ti. Só quero a Ti. És tudo que eu preciso. Só quero a Ti. Contigo quero estar. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvares ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis
são tuas promessas pra mim. Se eu me colocar todos os dias aos pés do Salvador, no melhor lugar do mundo, essas promessas serão realidade na minha e na sua vida. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Olá, boa noite, tudo bem com você? Que semana de oração incrível, não é verdade? Hoje aconteceu uma coisa curiosa comigo que eu queria compartilhar com vocês. Meu filho, na hora do almoço, chegou para mim e falou assim: pai, se o senhor perdesse tudo, o que o senhor faria? Aí eu fiquei pensando um pouquinho antes de dar a resposta. E depois eu disse para ele: filho, eu tentaria ser como Jó. E a coisa é bem por aí mesmo, vem do verbo tentar, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a reação da gente. E a gente tem tido dias tão difíceis, né? E temos visto reações tão diferentes nas mais diversas pessoas. Mas eu tenho convicção de que todos nós aqui teremos bom ânimo e, sobretudo, confiaremos nesse Deus maravilhoso. E louvaremos esse Deus maravilhoso, a despeito de todas as mazelas que temos sofrido. Nessa noite, nós temos alguns pedidos especiais para falar com vocês. A tia Geusa, Clarismar, Darlan e a mãe da Carolina sofrem com Covid. A Cleia pediu oração pelo esposo de uma amiga dela. Infelizmente, ela é viciada em bebidas. Ela também pediu oração pelo irmão e pelo seu marido, que eles possam conhecer mais e mais a Jesus. Também nós precisamos orar pela saúde do Domingos e da Vera Jane. E também precisamos orar por um rapaz que está numa clínica de reabilitação. O nome dele não foi citado, mas Deus sabe quem ele é. E também nós precisamos orar pela Irene, e ela disse só assim: Deus sabe os motivos. Talvez você também tenha outros motivos para orar. E nós vamos fazer hoje da mesma forma que fizemos outro dia. Vamos dar uns momentinhos para que você possa pedir por esses pedidos que agora foram feitos aqui, pedir por ti e pelos seus, por aquelas pessoas que você sabe que sofrem e precisam da tua oração neste momento. Mas, sobretudo, gaste um tempinho para agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por esta semana de oração. Muito obrigado porque temos a Ti como grande Deus. Que privilégio poder ir a Ti, ó Deus, e colocar diante do Teu altar os nossos pedidos, os nossos anseios, e ter a esperança e a fé de que o Senhor vai cuidar de cada um desses detalhes, de que o Senhor vai olhar e vai fazer o melhor e o Teu querer em nossas vidas.
E gostaríamos de ressaltar, ó Deus, que não queremos nada diferente do Teu querer em nossas vidas. Ó Pai, pedidos especiais foram feitos essa noite, que o Senhor possa olhar por cada um deles. Que o Senhor possa também, ó Deus, continuar abençoando o pastor Vinícius e que a mensagem de hoje possa ser, mais uma vez, poderosa e possa fazer com que nós reflitamos sobre aquilo que precisamos mudar em nossas vidas e precisamos acrescentar em nosso caráter para podermos estar contigo nas mansões celestiais logo, logo. Pedimos tudo isso ao Pai na certeza de que Jesus, o nosso melhor amigo, atenderá. E é em nome dele que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para você. Oi, boa noite! Que bom estar com você mais uma vez para estudarmos o quê? A Palavra de Deus. Já está preparadinho aí? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez uma viagem de avião? Quem já fez uma viagem de avião? Que legal! Já fez uma viagem de ônibus alguma vez? Já viajou de ônibus ou de carro? Também já viajou de carro. Agora um pouquinho mais difícil. Você já fez uma viagem de barco? Sabe que os discípulos, eles fizeram uma viagem de barco? É sim. A Bíblia diz que os discípulos estavam atravessando um grande lago e eles não estavam sozinhos nesse barco. A Bíblia diz que Jesus também estava ali. Os discípulos e Jesus, eles tinham passado o dia inteiro fazendo um monte de coisas importantes, Jesus pregando, os discípulos ajudando ali, e eles então entraram naquele barco e já era noite, já estava ficando escuro e de repente, para surpresa de todo mundo, começou uma chuva, uma chuva e um vento. Mas aquele vento não foi ficando fraquinho. A Bíblia diz que o vento foi ficando forte, e a Bíblia diz que a chuva foi aumentando, e ficou uma chuvarada. E vieram trovões e relâmpagos e muita chuva. E os discípulos começaram a ficar com medo. Aí, sabe o que eles fizeram? Eles então se lembraram que Jesus estava no barco. Só quando eles ficaram apavorados que eles se lembraram que Jesus estava aqui. E eles chamaram Jesus. E quando eles acordaram Jesus, porque Jesus estava bem quietinho dormindo, sabe o que Jesus fez? Jesus levantou calmamente. E a Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês têm uma fé tão pequenininha? Por que a fé de vocês é tão pequenina? E sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que ele levantou os braços e ele mandou que o vento parasse, que o mar se acalmasse e tudo voltou ao normal na hora que Jesus levantou os braços, porque Jesus é poderoso para resolver qualquer situação. Os discípulos viram um grande milagre naquela noite. E do mesmo jeito que Jesus fez um milagre naquela noite, Jesus continua fazendo milagres na nossa vida. Nós não precisamos ficar apavorados. E se o medo vier, nós precisamos confiar que se nós estivermos com Jesus, Jesus pode resolver todos os nossos problemas. Vamos pedir a Jesus que fique bem pertinho da gente, para que a gente possa jogar o medo para bem longe e confiar que Jesus sempre tem o melhor para nós. Feche os seus olhos. Vamos orar?
Querido Deus e poderoso Pai, nós queremos ficar bem pertinho do Senhor. Afasta o medo para muito, muito longe da gente. Nós queremos ficar com a tua paz, com a tranquilidade que só o Senhor pode dar. Resolva os nossos problemas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amanhã nos encontramos, hein? Um forte abraço e fique com Deus. É verdade, tia Ariane, que o nosso medo possa realmente ir para bem longe. Obrigado por essa historinha tão legal. Foi muito bom orarmos juntos pelos pedidos, mas você não pode se esquecer de continuar intercedendo por eles durante o dia. Hoje o abraço especial vai para Viviane Carvalho, Juliane Nascimento, Mirela Charbage, Eudes Ribeiro, Antônia Filomena e Adneia Cristi. Que o Senhor possa continuar abençoando vocês. Continuem comentando, curtindo, compartilhando. Se inscreva, ative o sininho para continuar ligadinho na programação. Hoje já louvamos com o Ministério Sintonia e agora vamos ter a oportunidade de cantar junto com Felipe Valente. Enquanto isso, prepare o seu coração para receber a mensagem poderosa que o pastor Vinícius preparou para nós. E disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou. Mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder. Não há como se esconder do meu amor. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou. Mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu
Outra hora que você quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa pra você, como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me feriu. Penso que não habitas mais em templos feitos por minhas mãos. Penso que agora estás nas catedrais do coração. Certa que assentado estás à mão direita de Adonai. És Deus de Abraão, acima da religião. Amém. Amém. De uma ordem superior, sumo sacerdote eternamente, jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai. Hoje é tempo de pensar, estamos tão longe de aceitar. No ramo de Judá, o Nazareno era Deus. Deus é um com Deus de uma ordem superior, sumo sacerdote eternamente, jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. De uma ordem superior, somos sacerdote eternamente, jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai.
gente, boa noite, tudo bem com vocês? Esta é a semana com os olhos no céu. Nós estamos buscando a face do Senhor a cada dia e estamos recebendo respostas especiais em Sua palavra. Eu tenho certeza que eu e você temos necessidades profundas nessa noite que só a palavra de Deus pode responder e preencher os anseios do nosso coração. Então quero convidar você a fechar seus olhos para buscarmos a face do Senhor mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto para a nossa reflexão nesta noite está em Hebreus 11, versículo 21, que diz: Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Esta é uma passagem da Bíblia que me chama muito a atenção. Você sabe que Hebreus 11 é a galeria da fé. Nesse texto estão biografados pelo recorte da fé homens e mulheres muito importantes da história do povo de Deus. O texto que eu acabei de ler chama muito a minha atenção pelo fato de que ele retrata a experiência de um dos mais importantes desses homens, que é Jacó. Você sabe que aqui em Hebreus 11, o apóstolo Paulo reservou para falar sobre Abraão, o pai da fé, mais de 10 versículos. Para falar de Moisés, um gigante da experiência religiosa e vitorioso pela fé, quase 10 versículos. Mas me incomodou o fato de o apóstolo ter reservado para falar de Jacó, esse grande herói do povo de Deus, apenas um versículo. Então eu imaginei, bom, se é apenas um versículo para falar de Jacó, é provável e é certo que aqui foi escolhida a história mais importante da vida de Jacó, o momento mais incrível, o momento mais extraordinário que Jacó viveu pela fé. Porque é só um verso, portanto, só uma experiência. Porém, veja de novo o que o texto diz que Jacó venceu pela fé. Capítulo 11, versículo 21 de Hebreus diz: Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. E eu pensei, onde está o drama da fé de um velhinho apoiado em um cajado, abençoando seus 2 netinhos? Eu fiquei pensando que, pela fé, Jacó poderia ser retratado como um grande homem, fazendo um grande milagre. Afinal de contas, esse é o homem que lutou com Deus e venceu. Afinal de contas, os outros personagens que aparecem aqui estão retratados fazendo grandes coisas. Moisés abriu o Mar Vermelho, Abraão fez grandes coisas, o próprio Jacó, conforme eu disse, lutou com Deus e venceu. Por que o apóstolo escolheu essa experiência aparentemente sem tanta expressividade? Um velhinho apoiado em um cajado, abençoando seus 2 netinhos. Bom, eu quero dizer para vocês que, de fato, essa é a mais importante experiência de fé que Jacó viveu em toda a sua existência. Por quê? Porque foi neste momento, quando ele estava velhinho, apoiado em um cajado, abençoando seus 2 netinhos, que ele venceu o mais importante inimigo contra o qual ele lutou em toda a sua vida. Você quer saber que inimigo é esse? O inimigo é a ansiedade. Você conhece alguém que tem esse problema? Tá difícil não conhecer alguém, não é? Ou tá difícil conhecer alguém que não tem esse problema. Todos nós, de alguma maneira, somos afetados com essa situação. A ansiedade é um mal que assola a humanidade. Antes de entrarmos nesse tema, porém, quero dizer para vocês que eu sou pastor, não sou psiquiatra, nem sou psicólogo. Portanto, não vou falar da ansiedade a partir do recorte dessas ciências. Vou falar da ansiedade a partir do recorte bíblico e, nesse sentido, quero definir a ansiedade como o medo de que Deus não faça aquilo que Ele prometeu que vai fazer conosco. Vou definir a ansiedade, portanto, vou tratar a ansiedade como a incredulidade a respeito do que Deus tem competência ou não de fazer a respeito de nós. A verdade é que Deus tem grandes bênçãos e grandes planos reservados para nós e os revelou em Sua palavra para nós.
A ansiedade consiste em duvidar de que Deus tenha capacidade e competência de cumprir esses planos em nossa vida. Quando nós olhamos a experiência do patriarca Jacó, nós identificamos exatamente este problema. Jacó duvidando de que Deus pudesse fazer por ele aquilo que havia profetizado que faria. E quando é que a ansiedade se instalou na vida de Jacó? Ela se instalou antes mesmo de ele nascer. E, em geral, a ansiedade está em nossa vida antes mesmo de nós virmos a existência, porque ela está plantada no seio da nossa própria família e nós acabamos crescendo em um ambiente dessa maneira e desenvolvemos este problema. Como é que foi que aconteceu com Jacó? Você se lembra que Isaac, o pai dele, casado com Rebeca, os dois não podiam ter filhos. Rebeca era estéril. E isso a angustiava muito. E Isaac, portanto, orou a Deus para que o ventre de sua esposa pudesse gerar. E Deus atendeu essa oração e ela concebeu. E um anjo veio para dizer a ela que os filhos que ela gerava no ventre representavam importantes nações. E que o filho mais novo, aquele que nascesse depois, seria mais importante que o primeiro. Então Deus estava dizendo para ela que não iria cumprir a ordem cronológica da bênção. Ou seja, que ele não respeitaria as circunstâncias culturais da época que privilegiava os filhos mais velhos, dando a eles a bênção da primogenitura, mas contrariando essa lógica, Deus daria a bênção da primogenitura para o filho que nascesse depois, para Jacó. Esta informação foi a base da ansiedade plantada no seio da família de Jacó, com a qual ele cresceu. Veja, falar sobre o futuro como uma pessoa ansiosa é intensificar a ansiedade. O anjo estava ali cheio de bons pensamentos e de boas intenções, porque Deus envia seus mensageiros para nos abençoar. Porém, esta informação a respeito do futuro, quando Deus descortinou o futuro para ela profeticamente, resultou numa intensificação da ansiedade que ela já tinha. Por quê? Porque ela começou a entender que era responsável por, de alguma maneira, contribuir para que aquela profecia se tornasse realidade, esquecendo que Deus profetizou o que ia acontecer e Deus mesmo cuidaria de colocar em prática o seu próprio plano. E é muito possível que ela tenha educado seu filho Jacó com base nessa informação, também implantando no coração dele esta dúvida latente sobre a capacidade de Deus de cumprir, portanto, dando ao menino e ao seu filho Jacó, assim, a necessidade, ou criando uma suposta necessidade de fazer alguma coisa para receber aquela bênção. Bom, a ansiedade, a raiz da ansiedade é a incredulidade. É duvidar de que Deus tem a competência de fazer aquilo que Ele prometeu. A ansiedade, em certo sentido, se parece com a fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Portanto, a fé também se relaciona com o futuro. A fé está olhando para frente. A fé está olhando para frente, mas com certeza e com fé. A ansiedade também olha para frente, mas olha duvidando a respeito daquilo que acontecerá no futuro. Nesse sentido, elas dialogam, a fé e a ansiedade. E repito, a fé olhando para o futuro com certeza e a ansiedade olhando com incredulidade para o futuro e para as promessas de Deus. Bom, o que a ansiedade faz com uma pessoa? Nós encontramos um efeito muito importante da ansiedade na vida de uma pessoa, logo na vida de Jacó, quando ele cresce. Diz o texto que Jacó um dia estava cozinhando um guisado de lentilhas, quando seu irmão Caim voltou do campo com muita fome e sentiu o cheiro da lentilha e desejou comer ardentemente aquele prato. Então Jacó, percebendo o desejo e o anseio do seu irmão, olhou para o seu irmão e enxergou o seu irmão à luz do seu desejo ansioso. Percebeu que aquela era uma oportunidade de ouro para adquirir a ansiedade, adquirir a primogenitura. Veja o que a ansiedade fez. Ele percebeu naquele momento a oportunidade de conquistar aquilo que Deus disse que daria para ele de graça. Que coisa que a ansiedade faz! Duvida de Deus constantemente e cria subterfúgios mentirosos e falaciosos para a gente tentar adquirir uma coisa que já é gratuitamente oferecida por nós ou para nós por Deus. Então, ele vende a sua primogenitura, ou ele compra a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas, que por sua vez também vende, desprezando a sua primogenitura e ao mesmo tempo revelando o seu caráter
pecaminoso, né? Imprudente, inconsequente, o caráter que era próprio dele mesmo. Porém, isso não justifica o ato de Jacó, que acaba entregando, ou que acaba comprando ou tentando comprar aquilo que Deus havia oferecido de graça. Veja o que a ansiedade faz com uma pessoa. Ela deturpa as nossas relações interpessoais e familiares. Por causa dela, nós nos tornamos pessoas ruins, porque nós objetificamos as pessoas e fazemos as pessoas de degraus nos quais nós subimos para tentar conquistar coisas que já são nossas e que serão nossas pela fé, pela bênção e das promessas de Deus. Veja, a ansiedade também, ela distorce as coisas, ela transforma coisas boas em coisas ruins. Por causa da ansiedade, o sexo e a sexualidade, que é uma bênção divina, se torna em perversão para algumas pessoas. A fome se torna glutonaria em alguns casos. O desejo de subsistência se torna em ganância, em consumismo. Veja, a ansiedade ela vai distorcendo a realidade, intensificando problemas ou criando problemas, modificando a nossa relação com as pessoas, alterando o estado normal da realidade. Por quê? Por causa do medo que nós temos de que o futuro poderá não ser aquilo que Deus disse que será em nossa vida. Então nós acabamos recorrendo a subterfúgios e a expedientes humanos e pecaminosos na tentativa de preencher lacunas que só Deus pode fazer com a sua promessa e com a sua palavra. O que a ansiedade faz mais com uma pessoa? Veja, nós chegamos aqui a um episódio muito importante e crucial na vida de Jacó. Em Gênesis capítulo 27, seu pai Isaque está velhinho, está cego e está disposto a conferir a bênção da primogenitura ao seu filho Esaú. Confirmando todas as expectativas ruins de Jacó, Isaque resolve dar a Esaú as bênçãos, a bênção patriarcal, e pede para que o rapaz vá ao campo e ali traga e casse um animal e faça uma comida sacrificial, porque ele vai conferir a bênção a Esaú. A mãe escuta o relato, ansiosa, e chama o filho Jacó para uma conversa e diz: chegou o momento de você ter a sua bênção. E o que ela propõe para ele? Que ele se comporte como Esaú, que ele engane o pai, que ele fale como Esaú, que ele se vista como Esaú e que ele entre na tenda do pai e roube mais uma vez a bênção da primogenitura. E mesmo relutantemente, Jacó aceita o plano e executa o plano. Diz o texto no capítulo 27 de Gênesis, no capítulo 27, no versículo 18, que Jacó entrou na tenda do pai e lhe disse: meu pai. Ele respondeu: fala. E ele fez uma pergunta para o filho, que segundo os psicólogos é a pergunta mais crucial da vida. E algumas pessoas, em resposta a essa pergunta, acabam tirando a própria vida. A pergunta é: quem é você, meu filho? Que pergunta! Eu imagino que nesse momento toda a vida de Jacó passou diante dele como um filme, e que um frio percorreu toda a sua espinha e ele temeu, mas num átimo de segundo ele tomou uma decisão muito errada. Ele, ao invés de dizer para o pai quem ele era de fato, que era Jacó, ele mente para o pai e diz: eu sou Esaú, o teu primogênito. Veja o que a ansiedade faz com uma pessoa. Ela cria personalidades falsas, forja máscaras atrás das quais nós nos escondemos para tentar escamotear a realidade. Nos coloca teatralizando no palco da vida, forjando personalidades que não são nossas, simulando outras características que nós não temos, para que as pessoas pensem a respeito de nós aquilo que nós não somos. É por causa dessa ansiedade que muita gente está insatisfeita com a vida que tem, achando que não poderão ser felizes do jeito que são, com o corpo que tem, com o dinheiro que tem, com os títulos que possuem, e vivem atrás de tentar preencher essas lacunas para tentar alcançar um objetivo que não pode ser alcançado por meio dessas coisas. O objetivo é a felicidade plena, e essa só pode ser obtida em Deus e na fé, na certeza de que Deus vai cumprir passo a passo, progressivamente, aquilo que Ele nos prometeu. A ansiedade também coloca algumas pessoas para tentar esconder debaixo do tapete da existência o lixo pecaminoso que está dentro de nós. A ansiedade faz com que as pessoas às vezes tenham medo de olhar no espelho da alma e enxergar aquilo que de fato são. O nosso coração é enganoso,
ele é mentiroso, ele é invejoso, ele é orgulhoso, ele é impuro. Essas coisas estão todas aqui dentro desse coração. E é muito importante que nós olhemos no espelho da alma, identifiquemos esses problemas e recorramos a Cristo com fé, reconhecendo esses pecados. Porém, a ansiedade de algumas pessoas leva alguns a negar essas realidades e tentar teatralizar na vida, maquiar a realidade para tentar se manter as aparências. A ansiedade faz as pessoas dizerem: eu sou Esaú, quando na verdade são Jacó. E ser Jacó significa ser pecador, ser mentiroso, ser enganador, ser roubador. É isso que Jacó é. Naquele momento, quando o pai lhe perguntou: quem é você, meu filho? Ele tinha a oportunidade de ouro de reconhecer quem era e receber do pai a bênção de Deus, porque a bênção viria de Deus. Mas ele resolve manter o seu plano mentiroso, escondendo a própria realidade. E aquela decisão, trágica decisão, fez com que a sua vida nos próximos 50 anos fosse completamente diferente e o colocou em descaminhos muito ruins por conta de uma decisão tomada com base na ansiedade ou na vontade de adquirir uma coisa que Deus já disse que seria dele. Veja que coisa. Deus disse no passado que a bênção era de Jacó. E por que ele diz: eu sou Esaú? Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Deus diz: eu vou abençoar você, meu filho, do jeitinho que você é, com o corpo que você tem, com a família que você tem, com o emprego que você tem. Eu só preciso que você creia em mim. Eu não preciso que você tente me ajudar a te abençoar. Eu vou abençoar você. Se satisfaça em mim, nas bênçãos que eu estou te dando. Algumas pessoas acham que não pode ser felizes com o cônjuge que tem, então querem trocar de família. Com os filhos que têm, são insatisfeitos com a sua família, conforme eu já disse, com o trabalho que tem, com o dinheiro que tem ou que não tem, e acham que a resposta para a vida, para os problemas da vida, é tentar por si mesmo resolver ou solucionar esses problemas, quando a resposta para os nossos mais profundos dilemas está em confiar que Deus, do jeito dele, da forma como ele prescreve, tem a solução para os nossos mais importantes problemas, e confiar nisso resolve a nossa vida. Jacó disse: eu sou Esaú, e deixou de reconhecer quem de fato era. Veja o que a ansiedade também faz com uma pessoa. Você sabe que depois desse episódio, Jacó teve que fugir de casa porque seu irmão ficou muito irado contra ele e queria matá-lo. O pai também o aconselhou a ir para a terra dos parentes de sua esposa Rebeca, porque lá Jacó poderia se casar com uma moça melhor do que aquelas que viviam ali. Ele estava muito infeliz com as decisões que Esaú, seu outro filho, estava tomando ao se relacionar com as mulheres ímpias daquela terra. Então Jacó tem que ir fugindo do seu irmão em busca de uma nova realidade para a sua vida. E ele está no momento mais ansioso de sua existência. E é exatamente nesse momento em que ele tem que tomar as decisões mais importantes da vida. Ou seja, ele tem que casar. Essa decisão é crucial na vida de um homem e de uma mulher, o casamento. E é nesse momento que nós precisamos ter toda a lucidez. E a lucidez é contrária à ansiedade. A ansiedade, ela deturpa a nossa capacidade de pensar e de tomar boas decisões. Então, Jacó está se aproximando da casa e da fazenda de Labão quando ele vê à distância um vulto, uma silhueta. E ele já se apaixona à distância, ansiosamente se apaixona, porque o texto diz que a mulher por quem ele se apaixona, ela é bonita de corpo e de rosto, formosa de porte e de semblante. Ele não sabe quem é a família, qual é a origem, quais são os hábitos, qual é o caráter, quais são os comportamentos, e ele se apaixona, porque a ansiedade, ela aciona critérios carnais na hora da decisão. Jacó não quer saber se aquela mulher é uma mulher de Deus, ele quer saber que ele quer ter aquele corpo e aquele rosto com ele. Então ele se apaixona ardentemente por Raquel, a tal ponto que ele está disposto a fazer qualquer coisa por ela. Inconscientemente ele toma a decisão de trabalhar, se possível ou se preciso, 14 anos por ela, porque é exatamente isso que ele faz no futuro por amor a Raquel. Veja, ele tinha que se casar com uma filha de Labão. E olha como que a vida, ela é ingrata muitas vezes, né? O texto bíblico diz no versículo 16 que esse Labão tinha 2 filhas. Não seria mais fácil se ele tivesse apenas uma? Mas ele tinha 2. Labão tinha 2 filhas, diz o capítulo 29, versículo 16 de Gênesis,
Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Bom, você deve estar pensando, parece que a decisão não é tão difícil para Jacó tomar. Ele tinha duas, mas as características das moças vão ajudá-lo a tomar uma decisão. O versículo 17 diz que, a respeito de Lia, que ela tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Você pensa, pastor, está fácil. É só ele escolher a formosa de porte e de semblante. Porque você não vai querer que ele case com a que tinha olhos baços. Eu nem sei o que significa olhos baços, mas deve ser coisa ruim, você pode estar pensando. Porém, de fato a palavra baços aqui, ela tem alguma disputa de interpretação, e alguns sugerem que significa que ela tinha um problema, quem sabe de estrabismo ou alguma coisa nos olhos. Porém, a palavra hebraica hak, traduzida como baço aqui, também pode ser traduzida como olhos meigos, olhos puros. E eu gosto dessa sugestão de significado, porque isso sugere alguma coisa a respeito do caráter de Lia. Esse olhar dela, meigo, tenro, pode estar aqui traduzindo alguma coisa interior. A Bíblia às vezes usa características físicas para se referir a características espirituais, internas das pessoas. Lia era uma mocinha de uma família sacerdotal, ou de uma linhagem, que depois vai se tornar uma linhagem sacerdotal, melhor dizendo. Era uma moça com potencial e propensão sacerdotal. Raquel, por sua vez, revela no texto bíblico algumas características bastante negativas, as quais Jacó não quer enxergar ou a ansiedade não deixa ele perceber. Esta Raquel com quem ele se casa, aqui, depois a gente vai aprender e perceber isso no texto, ela tem problemas em pegar as coisas que não lhe pertencem, porque o texto diz que ela roubou os ídolos do lar do seu pai. Olha, ela rouba os ídolos do lar. Rouba o quê? Os ídolos. Então, além de essa tendência a pegar aquilo que não lhe pertence, ela também é idólatra, porque ela rouba ídolos do lar. Ídolos de quê? Ídolos do lar. E por que ela rouba ídolos do lar? Por dois motivos. Primeiro, porque os ídolos do lar representavam a posse dos bens da família. Então, quando seu pai morresse, ela poderia apresentar aqueles ídolos para o juiz da cidade e dizer que toda a fazenda e os bens do meu pai me pertencem a uma parte deles, porque aqui está a escritura. Os ídolos funcionavam como uma espécie de escritura ou recibo de compra e venda. Então ela roubou isso para ter. Segundo motivo, ídolos do lar. Os pagãos, os cananeus acreditavam que aqueles ídolos abençoavam as famílias e geravam filhos, ou ajudavam as mulheres a gerar filhos. Lembre-se que Raquel, até esse momento, ela é infértil, então ela acredita que os ídolos podem dar para ela os filhos que Deus estava negando a ela. Observe então o problemão que Jacó está se metendo ao se apaixonar ansiosamente por um rosto e por um corpo bonitos. Veja, além disso, diz o texto que ela mente, porque quando o pai Labão alcança Jacó e sua família, quando eles estavam fugindo dele, diz o texto que ela está com os ídolos debaixo de sua roupa, sentado sobre eles, e quando o pai pede para que ela se levantasse, ela mente para o pai, dizendo que não pode se levantar porque está com o costume das mulheres. Então, observe o conjunto de características negativas, as quais Jacó não tinha percebido e não sabia, porque a ansiedade não deixou ele perceber. Aqui você tem um ponto muito importante. A ansiedade, ela atrapalha a nossa percepção da realidade e dificulta a nossa tomada de decisões, porque ela minimiza ainda mais as letras miúdas do contrato e maximiza as supostas vantagens do produto que você está adquirindo. Então, na hora de você tomar uma decisão na vida, cuidado com a ansiedade, porque ela vai fazer você errar. Não tome uma decisão sem orar, não tome uma decisão sem consultar pessoas experientes que te amam de verdade, não tome uma decisão sem consultar a sabedoria divina, porque a ansiedade pode fazer você errar. E me parece que está acontecendo isso com Jacó. E a prova disso é o seguinte: a bênção patriarcal de Abraão, Isaac e de Jacó era de que, por meio dessa família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em outras palavras, abençoados como? Por meio do Messias que viria da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então isso significa que Jesus nasceria dessa família. Eu tenho uma pergunta a fazer a você. De que tribo dos descendentes de Jacó
Israel, Jesus nasceu. Qual é a tribo que Jesus pertencia? A resposta é clara. Jesus pertencia à tribo de Judá. E uma outra pergunta importante para você. Judá, filho de Jacó, era filho de qual de suas esposas? Lia ou Raquel? A resposta é clara. Judá era filho de Lia. Portanto, se o propósito do casamento de Jacó era dar ao mundo uma linhagem da qual viria o Messias, com qual das duas ele deveria se casar? A resposta é clara, ele deveria se casar com Lia e não com Raquel. E você deve estar pensando aí, mas esse pastor parece que não gosta de Raquel, eu gostava tanto dela. A Raquel deu ao mundo José, e José é uma grande bênção, foi o tema do sermão de sábado, inclusive, a vida dele. Eu também gosto muito de José, mas Deus nunca planejou a poligamia para os seus filhos. Deus planejou o casamento monogâmico, um homem e uma mulher. José é a prova de que Deus transforma e tem poder de transformar maldições em bênçãos, mas que se nós nos submetermos ao plano original de Deus, nós seremos abençoados e não precisamos recorrer às estratégias humanas na tentativa de cumprir ou de cobrir as lacunas, aparentes lacunas que há na nossa vida, porque Deus mesmo vai preenchê-las conforme as suas promessas. José é uma prova disso. Bom, o que a ansiedade faz com uma pessoa mais, além do que já fez com Jacó? Nós estamos no momento da vida de Jacó que ele está fugindo de seu sogro. Ele faz um pacto com seu sogro quando eles se encontram e agora ele está voltando para a terra do seu pai para reencontrar-se com seu pai. Porém, ele recebe a notícia que seu irmão Esaú vem de encontro a ele com 400 homens, que ele vem irado. 400 homens significam que ele vem para exterminar Jacó e seu clã. Isso naturalmente angustiou muito o patriarca. E o que ele fez? Ele dividiu seu bando em duas partes, colocou a pobrezinha da Lia e seus filhos na frente e colocou a sua amada Raquel atrás. Veja o que a ansiedade vai fazendo com a pessoa também. Vai fazendo a pessoa até ficar mais cruel, não é? Então, colocou a Lia na frente porque Esaú ia chegar primeiro por ali. E talvez os demais pudessem fugir e a sua esposa amada Raquel pudesse se livrar juntamente com ele. E ele vai para o vale do rio Jaboque. Vai passar a noite ali, se angustiando. Veja que ele vai orar, mas existe também a oração ansiosa. A oração ansiosa é aquela que a pessoa está falando com Deus, mas não entrega para Deus o problema. Termina a oração e o problema está com ela ainda, ansiosamente segurando o problema. A oração verdadeira é aquela que você entrega para Deus o problema e confia que Ele vai resolver. Então Jacó está ali se angustiando espiritualmente quando Cristo vê aquela cena, o Cristo pré-encarnado. O anjo do concerto desce do céu e toca-lhe o ombro. Observa, é noite. Jacó não consegue enxergar. Deus veio para abençoá-lo e ele interpreta a atitude de Deus em abençoá-lo como um homem, um inimigo. E ele luta com Deus como se Deus fosse seu adversário. Veja o que a ansiedade faz com uma pessoa. Deus vem para nos abençoar e nós interpretamos o inimigo. Deus vem com ações de bênçãos em nossa vida e nós invertemos a realidade. A ansiedade é exatamente isso, ela inverte a realidade e nos faz enxergar as coisas ao avesso. Ela nos faz enxergar monstros quando nós temos bênçãos, quando nós temos a atuação divina nos abençoando. E diz o texto que Jacó lutou com Deus a noite inteira e ele empregou toda a sua força a ponto de vencer fisicamente aquela batalha. Deus teve que tocar a coxa dele para que ele soubesse, o largasse e entendesse que ele estava lutando com o próprio Deus. Naquela noite, depois de um encontro com Deus, Jacó, que estava morrendo de medo de seu irmão, na noite anterior, depois de se encontrar com Deus e de Deus lhe mudar o nome de Jacó para Israel, ele vai se encontrar com Esaú, seu irmão, mancando. Olha que cena, olha que cena, ele vai mancando. Enquanto na noite anterior, até a noite anterior, ele tinha o máximo de sua capacidade física, agora ele está com sua capacidade física reduzida porque ele foi tocado na coxa.
O que Deus estava querendo dizer para ele é que ele poderia se encontrar com Esaú tranquilamente, mesmo que não tivesse sua capacidade física plena, porque Deus era seu defensor. E diz o relato bíblico que os dois se encontram, e Jacó diz para Esaú uma coisa muito interessante, ele diz assim: eu vejo a sua face como se visse a face do próprio Deus. Olha que coisa interessante, na noite anterior Esaú era um demônio do qual Jacó queria fugir, amedrontado. No dia seguinte, após lutar com Deus e ser abençoado por Deus, e Deus lhe trocar o nome de Jacó para Israel, Jacó olha para o seu inimigo, Esaú, e diz: eu olho para você e estou olhando como se visse a face do próprio Deus. Observe o que a fé faz em oposição à ansiedade. A ansiedade cria monstros dos quais nós corremos, mas a fé nos faz perceber que esses monstros são monstros de fumaça, eles não podem nos agredir, eles não podem nos ferir, eles são monstros criados pela nossa, ou hiperdimensionados pelo nosso medo. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e pela fé enfrentar esses supostos gigantes para descobrir que eles não são nada, porque o nosso Deus nos defende, nosso Deus está conosco, e quando nós confiamos nele, nós podemos ter segurança e termos paz de que ele vai cuidar de tudo. Eu vejo a sua face como se visse a face do próprio Deus. Foi o que Jacó falou para o seu irmão, revelando aqui uma fé que começava a se desenvolver a despeito de uma ansiedade que ainda era existente em sua vida. Bom, observa que as decisões que Jacó toma por conta da ansiedade vão levando a descaminhos na vida. E ele vai vivendo situações muito difíceis e muito complexas. Ele vai constituir uma família altamente disfuncional por conta dessas decisões, ele nunca mais vai ver a face da sua mãe por conta dessas decisões, ele vai criar uma inimizade com seu irmão, ele vai criar uma inimizade com seus sogros. Observe que a ansiedade, ela vai gerando situações caóticas na vida de Jacó, onde ele vai passando, e é contra esse inimigo que ele está lutando o tempo inteiro, é contra esse inimigo que ele está lutando o tempo inteiro. Você se lembra como nós começamos essa mensagem? Nós começamos essa mensagem lá em Hebreus capítulo 11, versículo 21, e eu disse a vocês que esse texto, Hebreus 11, 21, apresenta o momento mais importante da vida de Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava velhinho, abençoou, apoiado no cajado, abençoou seus dois netinhos, filhos de José, e adorou. E eu disse a vocês que isso parecia estranho, porque não tinha um drama importante envolvido nisso, aparentemente, mas depois eu disse na sequência que esse foi sim o momento mais importante da vida de Jacó, porque foi aí, nesse momento, que ele venceu seu pior inimigo. Bom, essa cena lindíssima das Escrituras está retratada em Gênesis, no capítulo 49. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia para você acompanhar comigo este momento maravilhoso, Gênesis capítulo 48, esse momento em que Jacó vai abençoar os filhos de José. Bom, você conhece a história, não é? Jacó agora está velhinho, no final da sua vida. Ele se reencontrou com José. José é governador do Egito. José, no Egito, se casou com uma sacerdotisa egípcia. Vocês sabem que no Egito, nessa época, a linhagem sacerdotal era a linhagem que era uma casta muito importante, da qual também saíam os futuros faraós do Egito. Então José tinha filhos de uma sacerdotisa. Isso significa que os filhos de José poderiam alcançar posições elevadíssimas no sacerdócio egípcio, que era a mais importante elite da nação, e eventualmente até poderiam se tornar faraós do Egito. José tem 2 filhos, observem isso, José tem 2 filhos. Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. Porém, José, ele toma uma decisão muito importante na vida. Ele não quer que seus filhos sejam herdeiros das benesses do Egito. Ele não quer que seus filhos herdem os recursos financeiros e materiais e culturais do Egito. José quer que seus filhos sejam filhos de Israel. Então José faz um acordo com seu pai, eles fazem um pacto, eles fazem uma aliança. José pede para que seu pai, Jacó, adote seus 2 filhos. É como se ele dissesse: pai, coloca meus filhos no seu testamento. Eu quero que meus filhos recebam as heranças do Senhor, não as heranças do Egito. Que coisa maravilhosa José está pensando aqui.
Eu quero que meus filhos sonhem com as bênçãos patriarcais de Abraão, de Isaac e de Jacó, não com o dinheiro, a opulência e o poder da mais importante nação da terra, o Egito. Então os dois fazem um pacto lindo de pai para filho, e Jacó adota os filhos de José. E os filhos de José, Manassés e Efraim, agora se tornam filhos de Jacó. Portanto, agora se tornam herdeiros do patriarca Jacó. E porque são filhos de Jacó, os dois precisam ser abençoados, porque Jacó está para morrer e ele precisa abençoar os seus dois meninos. Bom, bênção de um patriarca está sempre associada com a primogenitura. Então, se tem dois filhos, observa que de novo volta o problema da primogenitura aqui. Se tem dois filhos, quem é que vai receber a bênção mais importante? Quem será o primogênito? Está fácil de responder. Para José está muito bem resolvida a situação. Ele tem dois filhos e o mais velho se chama Manassés. Então, na hora que o pai Jacó chama José com os netinhos para conferir a bênção a eles, José organiza a fila da bênção da seguinte maneira: coloca Manassés, o mais velho, diante da mão direita de Jacó, porque é com a mão direita que o patriarca vai conferir a bênção mais importante, a bênção da primogenitura. E coloca Efraim, o mais novo, diante da mão esquerda de Jacó, porque é a mão esquerda é que vai conferir a bênção secundária. Você está entendendo que o drama dessa cena é Jacó que agora vai dar a bênção. Você se lembra que décadas antes era Isaac, seu pai, que estava na mesma situação, que deveria dar a bênção da primogenitura a um de seus dois filhos. E ele, Isaac, estava decidido a dar a bênção da primogenitura para o filho mais velho, Esaú. Então Jacó rouba a bênção da primogenitura, enganando seu pai, se passando por Esaú. Tudo isso está envolvido, toda essa situação está envolvida na mente de Jacó quando ele está velhinho agora para abençoar seus dois netinhos que haviam acabado de se tornar seus filhos adotados em sua família. Veja o que diz o texto no capítulo 48, a partir do versículo 11, e eu vou ler a vocês isso aqui porque é lindíssimo o que está retratado aqui. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel, acompanhe isso agora, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda pôs sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Os dois meninos estão na fila da bênção, o mais velho diante da mão direita, o mais novo diante da mão esquerda. Era só Jacó colocar a mão direita sobre o mais velho e a mão esquerda sobre o mais novo, e ele daria a bênção da primogenitura para o mais velho Manassés e a bênção secundária para Efraim, o mais novo. Porém, naquele momento, quando o idoso patriarca levantou as mãos para abençoar os seus filhos, o espírito da profecia o tomou e moveu suas mãos e cruzou os seus braços. E ele conferiu a bênção da primogenitura para o filho mais novo, para Efraim, e a bênção secundária para Manassés, que era o filho mais velho. José não entendeu o que estava acontecendo ali, tentou corrigir, mas Jacó disse: não, deixa que está tudo certo. Nesse momento, Jacó está vivendo o momento mais importante da sua vida espiritual. Pela fé, diz o apóstolo Paulo, Jacó, quando estava para morrer, abençoou seus dois netinhos, segurando em um cajado, e adorou a Deus. Pela fé, ele venceu seu mais importante inimigo, porque foi neste momento, quando estava velhinho, que ele entendeu tudo. Foi nesse momento que ele percebeu o que Deus ia fazer com ele no passado, se ele tivesse confiado em Deus. Foi nesse momento que ele provavelmente pensou: era isso que ia acontecer? Quando meu pai ia abençoar Esaú, ia me dar a bênção secundária,
Significava que Deus ia fazer a mesma coisa, que a bênção, ela viria para mim conforme Deus prometeu. Por que eu não acreditei nisso? Porque quando Jacó levantou as mãos, não era mais ele, era o Espírito Santo. Porque quando Isaac também levantou as mãos para abençoar, não era mais ele, era o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus nunca ia deixar a bênção da primogenitura recair sobre Esaú, porque Esaú não merecia aquela bênção, porque Esaú era um ímpio. A profecia estava clara que a bênção seria para Jacó. Jacó só tinha que confiar. Quando nós confiamos nas promessas de Deus, nas profecias de Deus, nós somos felizes, nós somos plenos. Quando nós duvidamos de que Deus tem competência de fazer aquilo que Ele promete, nós nos quebramos na vida, nós tomamos descaminhos, nós nos prejudicamos, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Meus queridos amigos, Deus tem bênçãos especiais prometidas a todos nós. Deus tem o céu para nos conceder, Deus tem a santidade para nos conferir, Deus tem a paz para nos dar, Deus tem as bênçãos, tem bênçãos extraordinárias para nos dar. Nós só precisamos confiar. Nós só precisamos confiar. Eu queria dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que Deus me pediu para dizer a vocês: confie em Deus. Acredite nos planos de Deus, não duvide dele. Não deixe a ansiedade e a incredulidade corroerem a sua vida e a sua fé. Deixa Deus ser Deus. Confia que Deus sempre sabe o que é melhor. Se o inimigo e as vozes do mundo querem levar você a descrer em Deus, feche seus ouvidos para essas propostas e se concentre em Deus e em suas promessas. Elas são fiéis e verdadeiras. E a despeito da aparente loucura delas, da discrepância total delas com a realidade desse mundo, Deus vai cumprir a sua promessa, porque Deus é fiel. Apenas confie nisso. Nessa noite eu queria dizer a você isso em nome de Jesus. Confie nas promessas de Deus. Elas são fiéis e elas vão se cumprir para aqueles que têm fé nessas promessas. Confiança em Deus, fé em Deus é o segredo para vencer a ansiedade. Jacó entendeu isso no fim da sua vida. Eu e você podemos entender isso hoje. Se nós depositarmos nossa vida em Deus, nos apegarmos à sua palavra que é fiel e verdadeira, nos subordinarmos a ela, seguirmos os caminhos que ela nos traça. Esses caminhos, por mais estranhos que pareçam à luz do mundo, são os caminhos de salvação. E quem passa por eles, crê nesses caminhos, recebe vida eterna e felicidade e paz enquanto percorre o caminho para a vida eterna. Você vai ouvir uma música agora. A Ariane vai cantar uma música e vai convidar você a confiar em Deus. Vai dizer que é preciso confiar. Mesmo em face dos maiores problemas e das maiores dificuldades, de perseguições e provações, é preciso confiar. Quero convidar você a confiar e a ouvir essa música confiando e crendo em Deus. E enquanto você ouve essa música, faça um pacto de que você crerá em Deus, custe o que custar, e fará dele o seu Senhor, e fará dele o seu guia, o seu mestre, e não deixará que o mundo dite seus caminhos. É preciso confiar. Confie em Deus e você será feliz e você será abençoado. Custei a entender que as provações da minha vida provêm de todo o mal que neste mundo habita. Aqui quem só perdeu
todos saberão. Um dia os olhos se abrirão para tudo entender. É preciso confiar em Deus, é preciso confiar em Deus. Quando as sombras do mal batendo a porta vem, é preciso com fé lutar, é preciso tão só lembrar que depois dessas trevas vem o sol, que depois da angústia vem a paz, que através do sofrer eu toco a mão de Deus. É preciso coragem para seguir, pois um dia a tristeza findará e ao final todo o pranto Ele enxugará. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que é fiel e verdadeira. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti sempre. O mundo quer nos desviar de Ti, nos apresentando caminhos errados, nos apresentando soluções que não são soluções, são mentirosas, são propostas ruins, mas muitas vezes nós acabamos descrendo de Ti e acreditando nessas coisas. Nos ajude, ó Deus, a crer que só Tu tens a resposta para os dilemas mais profundos da nossa vida, para as perguntas mais difíceis e complexas. E nos ajude a confiar que Tu tens o caminho certo pelo qual devemos seguir. Abençoe cada pessoa que está assistindo essa pregação nesse momento e que está enfrentando o problema da ansiedade e da incredulidade. Ajude a cada um de nós a acreditar em Ti e depositar nossa vida e nossa confiança em Ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e sua família. Eu espero você amanhã. Um forte abraço.